Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre encontros vocálicos. Estão preparados? Então, vamos lá! Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais em uma sílaba. Exemplos: coração, mamãe, herói, loiro, paraguai, ciúme e poético. Antes de aprendermos sobre a classificação dos encontros vocálicos, o ditongo, o tritongo e o hiato, é importante aprendermos sobre a semivogal. A semivogal é aquela que possui um som mais fraco e mais rápido, enquanto que a vogal possui um som mais forte e mais demorado. Por exemplo, apaixonado. Perceberam que o som do i quase não aparece? Se o i tivesse um som mais forte e mais demorado, a palavra seria pronunciada assim, apaixonado, e não apaixonado. Outro exemplo, loiro. Aqui, a letra O é a vogal e a letra I a semivogal. Ou seja, a letra O é pronunciada com mais força que a letra I. Se a letra I fosse pronunciada com a mesma intensidade da letra O, a palavra ficaria loiro e não loiro. Percebe que o i quase não aparece? Por isso ele é chamado de semivogal. Uma dica: a letra A sempre será uma vogal. As vogais I e U sempre serão chamadas de semivogais quando aparecerem em ditongos. Exemplos: falei, reparei, pulou, cantou, andou, cantei. Só pode existir uma vogal por sílaba. Então, quando houver duas vogais, aquelas com som mais forte, elas terão que ficar separadas. Por exemplo, coelho. Não se diz coelho, se diz coelho. Temos duas vogais, uma do lado da outra, mas na separação de sílabas devem ficar separadas, pois as duas vogais têm som forte e demorado. Por isso são chamados de hiato e não de ditongo. Elas ficam separadas e não juntas na mesma sílaba. Outro exemplo, sa-i-da. Não se diz saida. Temos duas vogais, mesmo que encostada uma na outra, elas devem ficar separadas na separação de sílabas. A única maneira de diferenciar se é vogal ou semivogal é pronunciar as palavras e reconhecer quem será pronunciada de forma clara e forte e o fonema que tiver o som mais fraco e menos nítido será a semivogal. Exemplos: automóvel, brasileiro, primeiro, jeito, museu, noite, biscoito. Repare que a letra I e a letra U, quando estão em ditongos, elas sempre são semivogais. Vamos fazer um teste. Vamos ver se você consegue identificar a vogal e a semivogal nessa palavra. Automóvel. Qual é a vogal e qual é a semivogal? Se você respondeu que o A é a vogal e o U é a semivogal, você acertou. Repare que o A é pronunciado com mais intensidade que a letra U. Automóvel. O U quase não aparece, por isso ele é chamado de semivogal. E nessa palavra, brasileiro, qual é a semivogal e qual é a vogal? Se você respondeu que a letra E é a vogal e a I a semivogal, você acertou. E na palavra museu? Museu. Se você respondeu que o E é a vogal e o U a semivogal, você acertou, porque o E é pronunciado com mais intensidade e é um pouco mais demorado que a letra U, que quase não aparece. E na palavra noite? Repare que o O é pronunciado com mais intensidade, por isso ele é a vogal e o I a semivogal.
Agora me diga qual é a vogal e qual é a semivogal na palavra saúde. Sa-u-de. Essa era uma pegadinha. Se você percebeu que a letra A e a letra U são pronunciadas com a mesma intensidade e as duas são vogais, você acertou. Como essas duas letras são vogais, elas não podem ficar na mesma sílaba. Esse encontro vocálico é chamado de hiato, ou seja, as vogais pertencem a sílabas diferentes. Sa, u, de. Classificação dos encontros vocálicos. Os encontros vocálicos podem ser classificados em ditongo, tritongo e hiato. Vamos começar pelo ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa na mesma sílaba. Exemplos: peixe, caixa, saudade e troféu. Repare que mesmo quando as sílabas se separam, as vogais continuam juntas. Isso chamamos de ditongo, quando tem duas vogais em uma mesma sílaba. Ou melhor, quando temos uma vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba. Existem alguns tipos de ditongo, como o ditongo nasal, que é quando o ar sai também pelo nariz. Por exemplo, para você entender melhor, aperte o seu nariz com os dedos e diga as palavras mão, pães, mamão, limões e papelão. Perceberam que a pronúncia dessas palavras mudaram? Isso acontece porque, ao dizer essas palavras, o ar precisa sair também pelo nariz. Por isso, esses ditongos são chamados de ditongos nasais. Ditongo oral é quando o ar sai somente pela boca. Continue apertando seu nariz com os dedos e diga as palavras caixote, cheiro, leite, baixo. Perceberam que mesmo apertando as narinas, a pronúncia dessas palavras não mudou? Isso acontece porque o ar sai apenas pela boca. Por isso, esses ditongos são chamados de ditongos orais. Ditongo decrescente, quando a semivogal vem depois da vogal. Exemplos: papai, cuidado, chapéu e lições. O som mais forte vem antes, por isso é chamado de ditongo decrescente. Vai do som mais forte e cai para o som mais fraco. É como na matemática, do maior para o menor. Ditongo crescente, quando a semivogal vem antes da vogal. Exemplos: espécie, colégio, água. Lembre-se que a letra I e U sempre serão semivogais. E aqui elas aparecem antes da vogal, ou seja, o som mais fraco aparece antes. Por isso é chamado de ditongo crescente. Vai do som mais fraco, que é a semivogal, para o som mais forte, que é a vogal. Também é como na matemática, do menor para o maior. Tritongo. O tritongo é o encontro de uma semivogal com uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. Exemplos: iguais, enxaguou, extinguiu e Paraguai. Temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal novamente. Isso chamamos de tritongo. E por fim, o hiato, que é a sequência de duas vogais numa mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Por exemplo, saúde, violeta, moinho, saída e poesia. Como eu mencionei no início da aula, não existe duas vogais na mesma sílaba. Pode existir uma semivogal e uma vogal, mas nunca duas vogais. Então, quando você perceber que as vogais são pronunciadas com a mesma intensidade, elas não podem ficar na mesma sílaba. Como na palavra saída, temos o A, que é sempre uma vogal. Se o som do I fosse mais fraco e mais rápido, seria saída, mas não é saída, é saída.
ida. Pronunciamos o som do i com clareza, em alto e bom som. Então, por isso, ele deve ficar em uma sílaba separada. E isso chamamos de hiato. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!